Meus irmãos, como preparação para a nossa prece, para a nossa reflexão dessa tarde, trouxemos um poema muito bonito, intitulado Aparição, de Severino Brasil. Está na Antologia dos Imortais, com a psicografia de Nosso Chico e de Valdo Vieira. Saulo, o perseguidor, segue o roteiro atento. Vem Damasco a visão do futuro rabino. Aridez ao redor, mato raro, mofino, nem perfume de flor, nem sussurro de vento. Pronto, vasto clarão golpeia o firmamento. Saulo, Saulo, convoca o emissário divino. Quem sois vós? Saulo grita assombrado e violento. Eu sou Jesus, respondeu a vítima ao verdugo. Não recalcitres mais contra o amor do meu jugo. Cego, o doutor da lei tomba de alma ferida. Mas, longe de jungir-se aos grilhões do passado, levanta-se na areia e surge transformado e consagra a Jesus o coração e a vida. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos nessa hora, Senhor, agradecer a bênção da oração, agradecer a bênção, Senhor, da crença na imortalidade da alma, agradecer a bênção, Senhor, da compreensão, mesmo que ainda muito superficial, de que as dores passam, de que as dores funcionam como elemento de transformação de nossa alma, de nossa vida, de transformação de nosso olhar. Por isso, suplicamos nessa hora, Senhor, que ajude-nos a compreender a mensagem que iremos refletir nessa tarde. Que nossos excessos, Senhor, que o nosso sofrimento, que os nossos limites de entendimento, que nossa dificuldade, Senhor, que nossos excessos emocionais, que tudo isso, Senhor, nesta hora, tudo isso seja silenciado, para que tenhamos ouvidos de ouvir e venhamos a abrir nossa mente, abrir nosso coração para o entendimento e para a renovação de nosso entendimento. E pedimos ainda, Senhor, que todas essas vibrações que iremos receber e com a bênção dos nossos benfeitores, amigos espirituais, que essas vibrações possam ser fontes para quem se encontra hospitalizado, para aqueles que perderam os seus amados. E em especial pedimos hoje, Senhor, pelo espírito de Paulo Gustavo, que tanto fez sorrir esse país tão sofrido, que ele possa receber as bênçãos de respeito e possa, Senhor, ter o coração envolvido na paz, assim como os seus amores que permaneceram. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos nossa reflexão dessa tarde, que assim seja. Meus irmãos, hoje o versículo que vamos refletir é um versículo pequeno e que com muita força, com muita potência, diz muito a cada um de nós. É Paulo quem diz, e está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim Paulo:
examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Eu vou repetir. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Antes de falarmos da mensagem que hoje traremos como aprofundamento desse versículo, eu gostaria que nós meditássemos sobre os verbos que se fazem presentes nesse pequeno versículo. O primeiro deles é examinar. O que diz o dicionário sobre o verbo examinar? Proceder ao exame, investigar, inspecionar, submeter a exame ou teste, meditar a respeito, estudar, ponderar, refletir, fazer exame de consciência, observar minuciosamente. Para que venhamos a cumprir um primeiro padrão de amor que Jesus nos trouxe, que está no amar ao próximo como a si mesmo, o padrão do amor ao próximo vai ser o padrão que temos de amor a nós mesmos. E para melhor amarmos, cada vez mais perto e cada vez mais purificado, é preciso fazer esse exame. Porque se nosso coração não consegue se enxergar, se não nos percebemos, iremos expressar os nossos amores, o nosso amor, de forma egoísta. E o amor, cremos na reencarnação, ele deve ser e é gradativamente ampliado. Por isso, inclusive, que Emmanuel nos diz que o que nos liga em cada encarnação são títulos afetivos. Titulações que se alteram muitas vezes de encarnação para encarnação, não para que haja uma separação, mas para que haja o alargamento, o engrandecimento desse amor. Porque os nossos títulos afetivos nos fornecem um tipo de amor. E a mudança dos títulos não é para diminuir, mas para amplificar. Por isso, inclusive, nos deparamos com pessoas que não são dos nossos laços consanguíneos e que temos uma certeza de que reconhecemos aquele coração. E que nesta presente encarnação nos aparece com o título de amigos. Então, o examinai-vos a vós mesmos, é uma ação de extrema necessidade para que não tenhamos uma miopia espiritual ou até que sejamos cegos. A cegueira leva-nos a uma queda, e queda inclusive nos nossos relacionamentos. Então, o examinai-vos a vós mesmos é a necessidade não de olharmos para o outro, e somos muitos juízes. Por vezes, classificamos se a pessoa está errada ou até dependendo da bandeira religiosa que venhamos a levantar, colocamos ou no inferno ou em lugares mais sombrios, de acordo com sua religião, sem salvação. Só somos juízes do comportamento alheio se temos uma miopia, se não nos enxergamos. Por isso Paulo nos adverte, examinai-vos a vós mesmos. Examinai, olhai atentamente, minuciosamente. E Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, questão 919, ele nos traz uma frase atribuída a Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo.
O conhece-te a ti mesmo é esse recurso melhor para esse examinai-vos a vós mesmos. E Santo Agostinho nos traz toda uma orientação de como podemos proceder nesse exame. Aí ele faz um pedido, e um pedido honesto, porque ele diz: fazei o que fiz. Porque muitas vezes orientamos o outro para um comportamento de atitudes que não damos conta de fazer, que temos dificuldade para fazer, mas que quando nos referimos ao outro é fácil. Temos uma receita, por vezes falamos firme, questionamos como que você não faz isso, na nossa miopia. Por isso que Paulo nos diz, o exame é interno, é nosso, de nossa postura. O exame é uma decisão. Então ele faz um pedido: fazei o que eu fazia. Aí ele diz como devemos fazer essa atitude, o que devemos fazer, melhor dizendo. Ele diz que diariamente interrogava a própria consciência e perguntava a ele mesmo se havia faltado algum dever, se tinha alguém motivo para dele se queixar. Que honestidade! A honestidade deve ser, inclusive, com relação à nossa própria existência, a nós mesmos. Só conseguimos ser honestos com o outro se somos honestos, se nos vemos, nos enxergamos. Então ele diz, todos os dias, ao deitar, eu perguntava a mim mesmo, fazia um exame de consciência, cumprindo o que Paulo pediu aos coríntios. Para quê? Qual o objetivo? O que ele tinha em mente quando ele todos os dias tomou a decisão de examinar a atitude, se alguém por acaso teria alguma coisa para falar dele, se ele havia deixado de fazer alguma coisa? Qual o objetivo, diz ele? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. A única maneira de entender que é preciso se transformar é quando eu identifico que algo em mim não está bom. Então ele fazia esse exame cotidiano porque ele se reconhecia falível. Ele se reconhecendo falível, ele entendia que alguma atitude dele, uma maneira de pensar, poderia não estar adequada, já que ele não era um ser perfeito. Então ele diz, eu preciso me transformar. Para me transformar, eu preciso me reconhecer com alguma necessidade de transformação. E nós, enquanto espíritas, acreditamos que isso é independente da idade. Se estamos com 40, 70 ou 80. Porque, na verdade, dentro da nossa doutrina, seu Clóvis, inclusive, falava muito isso para nós jovens. Mais importante do que começar bem uma trajetória de vida é terminar bem. Porque esse momento é um preparo para outra encarnação. Então é sempre tempo de transformação. Sempre. Como que ele fazia para que houvesse eficácia? Para que houvesse eficácia e que ele pudesse até ter um escudo pessoal para não escorregar no orgulho, na visão deturpada, porque ele dizia assim, um avarento, ele não se acha avarento, ele se acha econômico. Um orgulhoso não se acha orgulhoso, ele se acha certo e no direito de. Então ele diz, como não correr o risco de permanecer na miopia ou na cegueira? Porque o míope vê turvo. O cego, na verdade, ele está na escuridão. Ou, como diz Saramago no livro O Ensaio de uma Cegueira, ele
fala de uma cegueira totalmente branca, porque o branco é a mistura de todas as cores. Então a gente pensa que vê, mas não consegue definir. Ele diz que é muito importante que antes se faça uma oração, se a gente peça a Deus, ao anjo da guarda, aos amigos benfeitores, que escolte, que colabore, que faça uma divina intervenção para que esse processo de autoexame não venha a nos manter uma visão equivocada ou até nós nos sabotarmos, nos deprimirmos muitas vezes, nos achando incapazes de vencer determinada dificuldade, que é algo também muito delicado e que precisamos muito atentos, ficar muito atentos a isso. Eu não sou digno de nada, eu não é possível. Nas mensagens de Emmanuel, a gente vê que ele diz que a gente deve confiar em Deus e deve confiar em si mesmo. Por isso que no exame de consciência noturna, Santo Agostinho fazia a prece a Deus. E a prece, a oração a Deus, a meditação, a reflexão de uma página, de abrir o Novo Testamento ao acaso para ver o que Jesus estaria nos indicando. E muitas vezes, numa primeira abertura do Novo Testamento, nós não conseguimos entender. Peçamos ao céu, Senhor, eu não consegui entender a mensagem. Vou abrir novamente. Preciso de mais clareza, maior orientação. E abrir até o momento que a gente consiga compreender. Aí ele diz, nessa hora estamos com o escudo. Porque quando conseguimos fazer as nossas orações, ler uma página e nos levar nesse sentimento, nós saímos de uma faixa vibratória para uma outra. E aí estamos protegidos de nós mesmos. De nós mesmos para esse exame. E como li o poema, Saulo, quando se viu frente a Jesus na estrada de Damasco, ele se levantou. Ele não fez as cogitações mentais. Essas cogitações mentais que muitas vezes temos, perdoe-me a franqueza, falsa humildade, essa vitimização, é mais o orgulho falando do que a humildade, porque a humildade fez com que Saulo se levantasse. O orgulho nos mantém sentados. Sentados sobre nossas dores, sobre os nossos limites, sobre os nossos defeitos, porque somos seres a caminho desse reino de Deus, nessa construção. E como se fala, para andar de bicicleta, a gente cai. Que é a experiência para a conquista de uma nova maneira de pensar. Aí ele diz, essa ação é para que não haja distorção. Por isso a oração, por isso suplicar ao céu essa proteção, esse clarear. Como o cego de Jericó, quando Jesus perguntou, o que queres que eu faça? Que eu veja. E ele poderia pedir outras tantas coisas. Mas a necessidade dele era de ver, mas não apenas ver com os olhos do corpo, era ver além. Essa outra visão. Então ele diz que assim nós estaríamos livres de uma distorção, porque a nossa ilusão do amor próprio, porque a ilusão, amor próprio, nosso beira a orgulho.
Então nós precisamos estar muito atentos para que não venhamos a resvalar, a cair. Então inquirir, aí ele diz assim, bom, fez isso, pensou, veio uma ideia na mente, uma atitude a tomar, ele fala, bom, agora tem que ir de forma mais cuidadosa ainda. Aí ele falou assim, vamos pensar que nisso, se outra pessoa fizesse, se a gente concordaria. Se fulano fizesse isso que me veio aqui à mente, eu concordaria? Eu iria qualificar como correto, como incorreto, como justo, como injusto? Ele ainda diz que devemos às vezes perguntar a alguém e diz também que nós não devemos nos privar, inclusive, da fala daqueles que são nossos adversários. Essa é a ideia que Santo Agostinho nos traz e que diz, eu fiz, falo com vocês uma atitude que tomei durante minha vida. Quando chegava a noite, eu fazia as minhas orações e fazia esse exame de como foi o meu dia. Se alguém teria algum motivo para estar aborrecido comigo. Se eu havia, nesse período de pandemia, talvez pensar se eu poderia ter ligado para alguém, falado com alguém, expressado com alguém o meu afeto, expressado, ter mostrado o meu cuidado, minha preocupação. Aí, terminado esse momento, ele pensaria, o que eu vou fazer? Aí ele, bom, agora é um outro crivo. Eu preciso saber se outra pessoa fizesse isso, eu concordaria. Quem sabe escutar alguém sobre isso que estou pensando? Na verdade, esse exame pessoal é um grande exercício de humildade. Porque até perguntar para o outro é desejar que o outro, é buscar o olhar do outro, a opinião do outro. Essa escuta tão difícil, tão difícil. Rubem Alves diz que ele ouviu muito falar sobre curso de oratória, mas que ele não ouvia falar de curso de escutatória. Agora tem, que eu já achei na internet. Treinar nossa escuta. E por isso perguntar ao outro e escutar a resposta do outro. Aí vem a outra parte, né? Provai-vos a vós mesmo. Bom, provar, segundo o dicionário, é demonstrar, evidenciar, revelar, realizar ações. Então, provai-vos a vós mesmo agora é a hora de ver na sua vida, no seu cotidiano, é onde experimentamos nossa paciência, nossa lucidez, nossa compaixão e perceber se conseguimos alargar nossa paciência, alargar nossa sensibilidade com a dor alheia. Porque fala assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. Permanecer na fé é continuar na fé, é prosseguir na fé, é conservar-se na fé, é insistir na fé. Então ele fala, examinai-vos a vós mesmo, se você se deixa ficar na fé, se você insiste na fé, se você conserva a fé, se você prossegue na coragem da fé. E aí vai ver isso experimentando, vivendo. Emmanuel fala, explicando esse mesmo versículo, ele diz, não permanecer na periferia dos ensinamentos, não nos demorar na letra, em discussões, em questionamentos, não venhamos a preferir a zona do sectarismo, da separação,
não nos atirarmos às correntes de tristeza, não nos prendamos à curiosidade crônica. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. E no livro Conduta Espírita, André Luiz nos dá algumas ações que precisamos estar atentos para que venhamos a expressar não apenas a doutrina espírita, mas o próprio cristianismo. Então, ele diz que devemos, nesse exame e nessa experimentação, e que estamos aí mantendo nossa fé, ele diz que precisamos vigiar as nossas próprias manifestações, que nós não devemos nos julgar indispensáveis e que é melhor essa autocrítica do que desejar o tempo inteiro ser elogiado. Devemos nos estimular, devemos nos promover uns aos outros. Um carinho que se faça. O ponto é nós buscarmos esses elogios. Ele diz que agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso. É o tempo inteiro diante de situações, você parece que decorou o livro dos Espíritos, está sempre com alguma coisa para dizer, ou está sempre buscando tirar de alguém um recurso. A religião virá uma profissão. Render culto à amizade e à gentileza. Ele diz que é preciso fazer isso, só não podemos transgredir com os princípios cristãos, com o que diz a doutrina que vem esmiuçar o próprio Evangelho do Cristo. Não dizer além do que Jesus disse, mas aprofundar. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário. Evitarmos atolar de responsabilidades. Uma agenda cheia. Hoje parece que, inclusive, há uma certa satisfação em dizer eu não tenho tempo para nada. E não tenho tempo para nada, nem para fazer direito o que foi de compromisso. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades. E cumprir é um compromisso. Inclusive, compromisso é algo extremamente difícil nesse tempo onde parece que tudo se escorre. E o compromisso é colocar o coração naquele trabalho, naquela atitude. Que seja uma visita no asilo, que seja leitura para alguém, que seja um trabalho dentro do grupo religioso que cada um de nós pertence, muitos aqui da Escola de Jesus Cristo, se comprometer com o que dá conta e, claro, que buscar, tempo a tempo, inserir mais alguma coisa do bem, porque nós precisamos disso. Libertar-se de cadeias mentais oriundas do uso de talismãs, votos, pactos, apostas, artifícios, jogos de qualquer natureza. Porque, como ele diz, o acaso não existe. Até porque se o acaso existisse, Deus estaria brincando com cada um de nós. E, na verdade, estamos sob a proteção divina. Tudo acontece e há uma função para que aquilo ocorra. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam. Bom, esquivar-se é fugir. Esquivar-se é furtar-se. Esquivar-se é evitar, não se expor, livrar-se, escapar, safar. É claro, isso aqui é óbvio, mas às vezes a gente tem dificuldade de olhar o Novo Testamento e, em vez de falar amar ao próximo, a gente pensar que é armar o próximo.
ousa, quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, considerar que Jesus usou da violência. Isso é de um absurdo. A firmeza do Cristo não é a nossa violência. E quando ele diz que nós devemos nos esquivar, quer dizer, fugir, evitar, livrar, porque corremos muito risco de perdermos nossa encarnação. É melhor desencarnarmos como vítimas do que como algozes. Então é de fundamental importância que não tenhamos em nossas casas uma arma de fogo, porque num estado em que esse velho indivíduo que mora esse mundo que tem e que nem nós temos noção de nossas possíveis reações, por isso que ele diz, examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. E o provar é viver, é experimentar, é experienciar, para que venhamos a adquirir novas virtudes. E a reencarnação, que cremos, é essa possibilidade de ir conquistar novas virtudes, mas até que essa virtude se solidifique como um hábito, ou melhor, como algo instintivo, natural, automático. É automático em Chico Xavier o amor, é automático em Mandúcio o amor, automático. Nós precisamos nos frear e não deixarmos livres como um corcel indomável. Por isso precisamos nos esquivar, nos furtar, fugir, porque o verbo esquivar, na nossa língua, também pode ser compreendido como fugir de pessoa ou de coisa desagradável. Porque a nossa defesa, nosso grande recurso para proteger o nosso lar e a nossa vida é a oração e o caminho reto. E se algo vier a nos acontecer, é para nossa transformação, para nossa necessidade. Então não venhamos, inclusive, a defender o direito ao porte de arma, ainda mais num país como o nosso, onde o brasileiro é ainda tão emocional, tão impetuoso. Então diz o Paulo aos Coríntios, né? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo, que venhamos a desejar, como diz Paulo, a prosseguir na fé, a insistir na fé, porque não há algo mais maravilhoso do que a vida. E lembrando esse grande comediante, né, que partiu nesse momento, ele diz que o sorriso é um ato de resistência e é a escolha da alegria do céu, porque a alegria é um dom do céu. Que possamos nesse exame, nesse autoconhecimento, usar, como diz Santo Agostinho, da oração, da meditação, fazer esse exame interno e termos a coragem da fé, como fez Saulo, se levantar da estrada de Damasco e continuar. E em lembrança a Paulo Gustavo, um cristão deve ser amigo da alegria. Lembro muito de seu Clóvis dizendo, porque como que uma boa notícia não traz alegria? E a boa notícia foi o nascimento de Jesus. E a grandiosa e mais bela notícia, quando ele retorna dizendo, a morte não existe. Somos seres eternos. Por isso resistamos sorrindo. Façamos o nosso autoexame, usando como proteção
a oração e a ajuda dos amigos e benfeitores espirituais de nosso anjo da guarda, porque disse Santo Agostinho, estejamos certos, ele ajuda a sua transformação. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, por essa possibilidade de sorrirmos, de encontrarmos nesse mundo desafiador, sim, mas com tantas maravilhas, com tantas bênçãos, com tantos recursos que nos oferta, para que encontremos e busquemos esse motivo para sorrir. Que possamos fazer o que Santo Agostinho nos pede e comecemos hoje ao dormir. Que façamos nossa oração, que leiamos um versículo, uma passagem do Evangelho e que venhamos a fazer esse autoexame com a luz, Senhor, do Teu amor, para que venhamos a clarear os nossos corações e venhamos a permanecer prosseguindo na fé. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos a permissão para encerrarmos nossa meditação dessa tarde. Que assim seja, Senhor.